Oi, bom dia, tudo bem, meus queridos? Bom, professor Zeca, tá um prazer muito grande estar aqui com vocês, alunos do sexto A, sexto B, sexto C e sexto D, para a gente começar mais uma aula de geografia, trabalhando, abordando toda essa questão relacionada à produtividade de mapas, à área de cartografia e principalmente as formas que se podem representar o nosso planeta. Como inclusive vocês podem observar aí no tema do título, na base do capítulo número 3, ok? Bom, para a gente começar a aula de hoje, é importante ressaltar a atividade da última aula que eu deixei na quarta-feira da última semana, ok? Então nós iremos corrigir e falar sobre a importância da produção de mapas mentais e qual o objetivo de se produzir um elemento cartográfico que irá nos direcionar sobre qualquer parte do planeta. Bom, nós temos aqui uma imagem sobre alguns mapas mentais. Geralmente essa atividade de mapa mental, ela é realizada no trajeto de casa até a escola. O que acontece? Quando seus pais saem de casa para os deixar na escola, ou propriamente a van, ou qualquer meio de transporte, há um caminho, há um trajeto. E tudo isso é idealizado antes do processo iniciar. Ou seja, eu, professor Zeca, preciso ir até o supermercado. Com isso, eu irei fazer o quê? Eu irei traçar na minha cabeça um caminho a percorrer. Neste caminho, eu irei traçar quais obstáculos eu irei passar. Se eu for de automóvel, se este caminho ele possivelmente terá trânsito, congestionamento ou qualquer outros obstáculos que me impeçam de chegar rápido ao meu destino final. E isso eu traço um mapa na minha cabeça. É a ideia do mapa mental, é a ideia do primeiro contato com a cartografia. Então a ideia é justamente de que de você idealizar onde você está, para onde você deseja ir, onde você deseja chegar e traçar este caminho na sua cabeça que é idealizado como um mapa mental. Aqui eu tenho alguns exemplos de outras atividades já realizadas que percorre o caminho mental do mapa de casa até a escola. É claro que para isso, qual era a principal atividade, a primeira atividade? Reconhecer todo esse caminho no trajeto diário, da casa de vocês até o Colégio Coração de Jesus. Porém, em período de isolamento, não é possível e nem recomendável sair de casa. Portanto, a atividade ela foi voltada ao quê? No mapa mental do ambiente em que vocês estão. Seja um quarto, seja o escritório, seja a sala, ou seja, o ambiente em que vocês estão me visualizando neste momento e assistindo essa aula, ok? Para vocês traçarem todos os imóveis, todos os objetos que são encontrados neste cômodo da sua casa. E como você pode traçar, a partir da sua mentalidade, um ambiente cartográfico, um mapa, uma carta, uma planta, ou seja, ter esse primeiro contato com a produtividade, ok? Bom, espero que tenham saído os mapas excelentes. Lembrando que no retorno, tanto eu quanto a professora Rafael iremos corrigir esses mapas, ok? Então deixem tudo armazenado no caderno, que isso será visualizado depois das aulas presenciais. Bora lá! Bom, para a gente começar a atividade de hoje, hoje nós vamos falar sobre os mapas e os tipos de mapas existentes, para que eles foram criados, quando eles foram criados, quais os seus objetivos e assim por diante. Primeiro, documento cartográfico. Sabe me dizer o que é um documento cartográfico? Ah, isso é fácil, professor. Documento cartográfico é aquele que apresenta uma determinada localidade. Será? Bom, documento cartográfico reúne uma série de mapeamentos, de cartas, de plantas, de mapas. Ou seja, todo documento, toda informação, todo ambiente que traz a localização de um espaço. Isso é caracterizado como um documento cartográfico e ele pode ser utilizado por diversos profissionais, não somente pelos professores de geografia. Ele pode ser utilizado pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelos geólogos, ou seja,
todo o mapeamento de uma área exposta, desenhada, ambientada em um determinado papel, um determinado documento, simboliza um documento cartográfico. Aqui nessa primeira imagem, eu tenho dois mapas que representam todo o processo de formação da sociedade. O primeiro, à esquerda, eu tenho o mapa babilônico. O mapa babilônico foi um dos primeiros mapas produzidos. Ele é produzido, como vocês podem observar, em uma pedra de argila, em uma rocha, em uma base de argila, com a representação do espaço naquele período. Nossa, professor, essa representação aí à direita representa o mapa babilônico? É essa mesmo. Essa representação que vocês podem observar justamente o que? As áreas que eram reconhecidas durante o período em que este mapa foi produzido. Vocês podem perceber aqui, ó, que as representações eram as bases do que se tinha no período. Ou seja, era a base do que os cartógrafos tinham como informação. A Europa, a Líbia, a Ásia e a base do oceano. Ou seja, todo um propósito para identificar o que se tinha de conteúdo, o que se tinha de conhecimento naquele período, ok? Então, o mapa, ele representa o que você tem próximo a você. Exemplo, você, neste exato momento, está de frente com um computador, com um tablet, com um celular, enfim, você vai conseguir representar este ambiente que você está me vendo. É esta a primeira informação coletada para você representar o ambiente, ok? Bom, passando mais um pouco em todo esse trajeto de mapas, nós temos o que? Os primeiros mapas produzidos de forma bem raiz, lembra do raiz Nutella? Enfim, de forma bem raiz, onde os cartógrafos realizavam medidas de ângulo, toda uma base de sustentação. Para quê? Para definir os melhores pontos de se idealizar este mapa. Vocês podem perceber o seguinte, que aqui, onde eu estou neste exato momento, eram representadas as vilas, as igrejas, os pontos mais próximos. E este carinha aqui, ó, do meu lado, ele sim fazia todo o mapeamento, a circunferência, a área se envolver, justamente para quê? Para representar. Professor, mas para que isso? Para que ficar desenhando o espaço? Para que ficar gastando todo um tempo de cálculo, de área, de dimensão do tamanho real para o tamanho representado? Qual a importância? Galerinha, pensem comigo. Isso aí nós estamos falando, ó, lá de trás. Tá vendo esse carinha aqui? Então, ele basicamente representa homens, países, potências europeias que realizaram um processo de navegação lá, ó, no século XV, século XVI, século XVII, a caminho da América, da Oceania, em busca de especiarias na Índia, em busca de exploração na África, e toda essa viagem era extremamente calculada para se chegar ao destino com todos os objetivos e no tempo exato. E, contudo, se acontecesse qualquer situação nesse trajeto, alimentos poderiam faltar, poderiam também faltar remédios, e isso poderia custar a vida de muitos navegantes. Então, os mapas eles foram criados justamente para que esse tipo de situação não acontecesse, ok? Bom, aqui nós temos as bases de representação de um mapa, como vocês podem ver aqui comigo, certo? Aqui eu tenho uma base de mapas que eu já até mostrei para vocês em outras imagens. Todas as informações que vocês também precisam colocar aí, ó, no mapa mental de vocês. O título, que apresenta justamente a orientação desse mapa, a orientação que mostra norte, sul, uma rosa dos ventos, todo o percurso desse mapa. A legenda, essa aqui, ó, do meu lado, que mostra justamente o que? O ponto em que você consegue localizar esse ambiente, esse mapa e essa representatividade. A escala, que é a dimensão do tamanho real para o tamanho representado. O tamanho que você terá aí no mapa de vocês. E a fonte, é claro,
quem produziu esse mapa, a empresa, o cartógrafo, o geógrafo, ou seja, o autor deste mapa. Seria como nas atividades de língua portuguesa aí com a professora Valéria e a professora Patrícia. Todos vocês apresentam um título no texto, apresentam toda a base de representação deste texto, dessa redação, chamando ali a atenção do autor, chamando a atenção dele, e a base do autor, que é a fonte, quem produziu esse mapa. Professor, todos os mapas são iguais? Nada, meu filho. O que acontece? Cada mapa apresenta um objetivo característico. Você vai produzir o mapa de acordo com aquilo que você quer representar. O que acontece? Galerinha do sexto A. A galerinha do sexto A quer viajar de Cuiabá para Várzea Grande. Distante, né? Enfim. O que acontece? A galerinha do sexto A vai querer viajar de Cuiabá para Várzea Grande. Eles precisarão de um mapa político. Um mapa que vai apresentar o nome das ruas, o nome das localidades próximas, as referências que poderão ser calculadas para chegar até o destino final e outras características importantes. Já a galera do sexto B quer realizar a plantação de soja por todo o território brasileiro. Eles vão precisar desse mapa aqui do meu lado, um mapa de solo, para identificar quais são os solos favoráveis à produção desse tipo de grão. A galera do sexto C, lá do meu filho, vai querer justamente o que? Realizar a produtividade envolvendo uma necessidade muito grande de água, de recurso hídrico. Para isso, ele terá que saber todo o mapeamento de recursos hídricos, climas, ou seja, a base da localidade, do objetivo de produção de um mapa, vai de acordo com a necessidade de quem está vendo ele e de quem solicita. Entenderam? Do sexto D, para não ficar de fora, vai querer fazer um tour por Cuiabá. Para isso, vai necessitar de um mapa de toda a cidade. Entenderam? Nós iremos fazer um tour agora visualizando vários mapas e quais as características de cada um. Primeiro, este mapa aqui, ó, ao lado, um mapa de solo, um mapa que apresenta os vários tipos de solos existentes dentro do território brasileiro. Cada área uma característica e cada tipo de solo apresentando um perfil. Alguns mais secos, alguns ácidos, alguns úmidos, ou seja, características de produtividade que vão ser utilizados principalmente por agrônomos, profissionais voltados à produção agrícola, pecuária, ou seja, todo o objetivo da localidade. Lembrando que arquitetos, engenheiros também podem analisar esse mapa com um único objetivo: identificar as características do solo onde um determinado imóvel será construído. Ok? Bom, passando para a próxima, nós temos aí um mapa de densidade populacional. Como assim, professor, um mapa de densidade populacional? Um mapa que apresenta a quantidade média de pessoas por quilômetros quadrados. O que acontece? Vocês podem observar aqui neste mapa, conforme eu vou passando com a setinha, que em toda essa área litorânea do território brasileiro, vocês terão um índice elevado de habitantes. Já na região norte, região centro-oeste, você terá um número menor. Isso quer dizer que grande parte da população brasileira, ela se concentra em meio à região litorânea. Tá, professor, mas para que eu vou precisar de um mapa como esse? Necessariamente, nós, habitantes do território brasileiro, precisaremos desse mapa para identificar as características estruturais. Exemplo, o coronavírus, como na atualidade vem acontecendo, ele é um impacto muito maior na faixa litorânea, apresentando um número maior de contaminados, de vítimas, em decorrência do número maior de habitantes também. Entenderam? Mas é claro que ele será utilizado em grande parte pelo Poder Executivo, pela gestão administrativa do país, levando em consideração que, quanto maior o número de pessoas, maiores serão as necessidades de cada localidade. E aí nós temos diversos outros. Esse aqui, o mapa político do Brasil, que vai apresentar as regiões,
os estados, as cidades, as avenidas, muito utilizado para viagem. Ah, professor, mas será que hoje ainda tem pessoas que utilizam isso? Eu vou falar que utilizam, hein, galerinha? Tem muitas pessoas que gostam de fazer todo aquele uso de mapas políticos, fazendo o traçado de onde você está, para onde você vai, por onde você quer passar. É claro que hoje possui imensas tecnologias, entre elas o GPS e outras formas que favorecem esse contato direto. Mas o mapa político ainda é muito utilizado, ok? Bom, aí temos o mapa mundi, que apresenta todos os 6 continentes do planeta, os oceanos, as localidades. E por fim, temos o mapa da nossa cidade, a cidade de Cuiabá, onde eu quero chegar com a amostra de todos esses mapas. Que todo mapa ele pode ser utilizado por nós. Vai depender muito do nosso objetivo e da área analisada. Se eu quero analisar os continentes, eu vou utilizar um planisfério, um mapa mundi. Se eu quero analisar o território brasileiro, não há necessidade de observar o mapa mundi. Eu posso restringir a área. Mas espera aí, professor, eu quero observar a nossa cidade, a cidade de Cuiabá e até mesmo os Varzegrandenses. Eu vou utilizar um mapa que vai me apresentar restritamente a nossa cidade. Vocês podem observar que muitas vezes a casa de vocês não está aparecendo neste mapa aqui. Porém, está aparecendo vários pontos de referência de grande porte, aqueles que grande parte da população da cidade devem reconhecer. Entenderam? Então é isso que você vai realizar aí no mapa mental. Você vai colocar todos os pontos de referência de maior análise para a sociedade. Exemplo, do meu caminho até o coração de Jesus, eu passo pelo Parque Memória Fácia, é reconhecido? É, grande parte das pessoas conhecem. Eu passo basicamente pela Avenida Miguel Sutil, também muito conhecida. Eu passo pelo Colégio Liceu Cuiabano, pela Escola Estadual Liceu Cuiabano, também um ponto tradicional da cidade, pela Praça Santos Dumont. Enfim, eu busco identificar na localização de um mapa os pontos de maior referência. Entenderam? Então é esse o principal objetivo ao se desenvolver e ao se construir um mapa. Bom, e para a gente fechar, esse momento de hoje, segunda-feira, para a gente começar a semana com muita garra, muita vontade, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês, tá? Sexto A ao sexto D, todos aí. Vocês vão pesquisar e vão escrever no caderno quais são as principais tecnologias na produção de mapas. Combinado? Vocês vão pesquisar toda essa base e vão envolver quais são as tecnologias empregadas para que a gente possa desenvolver o mapa. E para que hoje os grandes cartógrafos, os grandes laboratórios de produção cartográfica possam ter esse desenvolvimento. Fechado? Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Boa semana, boa continuação de aula e até a próxima. Tchau, tchau.